Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado ou uma convidada para um bate-papo e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios a deputada Caroline Di Toni, deputada federal reeleita com uma votação histórica no nosso estado. Boa noite, deputada, prazer em recebê-la. Boa noite, Paulo Alceu, boa noite a todos os amigos que estão acompanhando o programa. Uma satisfação e uma alegria estar aqui contigo. Deputada, a senhora esperava essa votação extraordinária, uma votação histórica e recorde, né? Então, quando eu me elegi a primeira vez, em 2018, né, apoiando o presidente Bolsonaro, aproveitando muito daquilo que a gente chamou de onda Bolsonaro, e tive uma votação muito expressiva também, na época foi 109 mil, né, fui a quarta mais votada no geral e a mulher mais votada, eu senti o peso da responsabilidade e pensei, não, agora nós temos como eu sou advogada, né, eu pensei o seguinte, agora são 109 mil catarinenses que estão colocando a sua confiança, né, no nosso trabalho, então temos que honrar esse apoio. E a gente fez várias frentes de trabalho, né, ao longo desses 4 anos. Eu trabalhei muito nas comissões, a gente começou na CPMI das fake news, defendendo a liberdade de expressão, que é um tema mais atual do que nunca, né, com base na censura que está acontecendo, inclusive agora, durante o período eleitoral. Trabalhamos na CCJ, eu fui a relatora da prisão em segunda instância, bem na época que liberaram o Lula, que foi o primeiro passo para tornar ele candidato, como nós vemos hoje. Aí depois trabalhei também na comissão do voto impresso, na comissão que evitou a liberação da maconha, na comissão hoje de Relações Exteriores, estou trabalhando em Defesa Nacional. Trabalhamos assim em várias frentes em Brasília, né? E também lutando por infraestrutura, pela defesa do agronegócio, nas frentes parlamentares, como a frente do agronegócio. E também, o que eu pensei? Não dá para a gente depender só de rede social, porque a rede social, ela é como a opinião pública, né? Ora ela está a favor, ora ela está contra, ela é muito influenciável. A gente tem que fazer um trabalho consolidado com os valores e princípios que a gente acredita. Então, o que eu fiz? Eu comecei a percorrer os municípios de Santa Catarina para poder bem representar os catarinenses, para tentar entender qual é o sentimento dos catarinenses com relação ao Brasil, aos valores, aos princípios, e comecei, então, a formar uma base, aquilo que a gente chama de base politicamente falando, que é a política bem tradicional, digamos assim, né? Conversa com a liderança, com o prefeito, com o vereador, participei da eleição municipal, e ao longo desses 3 anos e meio, a gente conseguiu formar uma base em mais de 150 municípios como lideranças. E aí eu já tinha mais ou menos uma noção, devido a esse nosso trabalho mais objetivo do que na rede social, né, no sentido de ser mais palpável, de que em alguns municípios, cerca de 50 municípios, a gente já esperava dobrar a nossa votação. Então, a expectativa estava boa, assim, mas nunca o que a gente conseguiu, né? A gente realmente ficou muito feliz, muito honrado, né? Eu sinto isso como uma responsabilidade muito grande. Então, eu sou bem feliz e, ao mesmo tempo, com, assim, esse senso de responsabilidade ainda mais aflorado para poder continuar bem representando os catarinenses. Deputada, não querendo ser maldoso, mas eu vou fazer uma pergunta até um pouquinho apimentada. A senhora acredita que essa sua vitória estava mais voltada a todo esse trabalho que a senhora acabou de descrever ou também pela verticalização, ou seja, 22? Bolsonaro. Com certeza o 22 fez toda a diferença também. Eu acho que são uma série de fatores, né, Paulo? É a questão de eu estar do lado do presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo ter me mantido fiel a ele ao longo desses anos, nos piores momentos e nos melhores momentos também, mas veja bem, vamos dar o exemplo de alguns deputados de São Paulo, a Joyce, por exemplo, que era uma das expoentes do bolsonarismo. Quando, nos piores momentos de perseguição e de divisão, ela se afastou do presidente, e a votação dela foi 12 mil votos nessa vez, né? Quando os inquéritos foram abertos no Supremo e começou a perseguição aos deputados da base, e eu tive meu sigilo quebrado, fui perseguida, eu me mantive leal ao presidente Bolsonaro. Isso fez toda a diferença, porque dá um senso nas pessoas de que eu sou uma pessoa leal, né? Leal a quem me elegi, ao que eu defendi. Me mantive sempre nessa linha. Acredito, sim, que a onda Bolsonaro foi ainda mais forte esse ano, mas a gente só consegue pegar uma onda se a gente sabe trabalhar, né, também, né, sabe surfar. Se não conseguir trabalhar e mostrar serviço, o catarinense está muito mais inteligente, muito mais esperto.
acompanha a política. Tiveram, inclusive, depois a gente pode abordar esse assunto, 2 vídeos seus que viralizaram em Santa Catarina, né? Porque você é um jornalista muito combativo, que traz as coisas, o esclarecimento à população. Você trouxe aquela questão do fundo, aquilo fez muita diferença. As pessoas buscaram ver quem que usou o fundão. E também os econômicos, né? Então, esses 2 vídeos seus, por exemplo, eles ajudaram a formar a opinião pública dos catarinenses. Então, é assim que as pessoas buscam, por meio da internet, por meio do trabalho, e também, com certeza, o 22 ajudou muito. Deputada, eu reconheço que eu puxei a sua orelha algumas vezes. E eu gostaria até que a senhora esclarecesse. Eu tive a semana passada com a deputada Ana Campagnolo e ela me disse, eu usei sim o fundo eleitoral e eu até pedi para a deputada Carol de Tone para me emprestar parte do fundo dela que ela não estava usando. Eu gostaria que a senhora explicasse, então, é uma oportunidade que nós temos de a senhora explicar exatamente o que aconteceu. Então, naquele momento, nós estávamos votando a lei orçamentária, que era uma proposta que o presidente Bolsonaro faz para fazer a gestão mesmo do Estado. E eu lembro que, naquele momento, o primeiro projeto de lei orçamentária, ele passa pela CMO e depois vai ser votado em plenário. E um deputado do centro botou aquilo que a gente chama de jabuti, que era um aumento, assim, discretamente dentro da lei orçamentária apresentada do Bolsonaro. Votaram em cerca de 2 horas, foi votado na comissão e já foi colocado, pautado no plenário. Foi uma manobra muito rápida, assim, e no meio da pandemia. E naquele momento, como eu sou base do governo do presidente Bolsonaro, eu tenho que votar a favor das leis apresentadas pelo governo, né? Afinal, eu sou uma deputada da base. E a gente votou a favor da lei orçamentária. Só que a gente tentou destacar, que era um destaque do Partido Novo, esse item do fundão, do aumento do fundão, de 2 bi para 5 bi, para tentar rejeitar. E numa manobra de quem estava regendo lá o plenário, eles não aceitaram esse destaque. Então, naquele momento, a lei orçamentária foi votada inteira como aprovada. O presidente Bolsonaro foi lá e vetou. Então, nesse momento, né, antes do veto, foi o momento que você fez aquele vídeo dizendo os deputados que teriam votado a favor do fundão. Só que a nossa ideia, eu não sou a favor do aumento do fundão, até porque a gente estava num período de pandemia. A senhora nem usou o fundão durante a campanha, aí né? que vem a coerência que a gente vai falar. Então, assim, um período de pandemia, as pessoas passando necessidade, pessoas perdendo emprego, passando fome, e os políticos vão lá, igualmente, em próprio benefício, para gastar numa campanha, eu realmente sou contra, fui contra. E aí, deu a oportunidade de a gente esclarecer isso, quando o presidente Bolsonaro vetou a matéria, foi submetido, então, o veto ao Congresso Nacional, e eu pude votar contra o aumento do fundão. E aí, gente, a maior prova de que eu sou contra o aumento do fundão, fui contra o aumento do fundão, foi não ter usado, foi ter feito essa opção. Né? Não estou dizendo que eu sou contra o uso do fundo. Isso é uma outra discussão. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu optei por não usar o fundão, fui pelo caminho mais difícil, digo para vocês, porque o presidente do meu partido chegou e disse assim, Caroline, vai ter R$1 milhão para você gastar na tua campanha de reeleição. E o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter usado esse dinheiro, assim, na hora, assim, de maneira muito mais fácil, do que ter ido passar o Pix pedindo doação de campanha para a família, para os amigos, para apoiadores, entendeu? Que foi o que eu fiz. Então, eu resolvi caminhar o caminho mais difícil para tirar de uma vez por todas essa imagem que tinha ficado de que eu teria sido a favor desse aumento. Então, assim, não foi fácil, digo para vocês, ainda mais no momento em que tinha 5 bilhões para uma campanha, o pessoal dizendo assim, você está sendo trouxa, por que você não usa esse dinheiro? Já foi aprovado, não vai voltar mesmo para a população, né? Se você não usar, o teu concorrente vai usar. Então, assim, eu enfrentei muita coisa, assim, sabe? Não foi fácil, mas graças a Deus deu certo, a gente conseguiu fazer uma arrecadação de um pouco mais de R$400 mil, então foi uma campanha, foi o menor custo por voto de Santa Catarina, e eu tenho muita honra de que isso deu certo, assim, e fiquei muito feliz com esse reconhecimento, então, dos catarinenses a todo esse esforço. E eu fico feliz e lhe parabenizo pela atitude que a senhora teve. A nossa deputada federal mais votada não usou o fundão, que por mais que seja legal, ele é imoral. E a senhora demonstrou que não há necessidade de usar esse dinheiro para poder até bater recorde de votos, mas depende da consciência de cada candidato e depende principalmente da disposição para trabalhar, né? Agora, eu quero lhe fazer uma outra pergunta, que isso aí coça a minha orelha. Eu sou feminina, eu não sou feminista. Isso ficou batendo na minha cabeça, eu quero ouvir dela. O que significa?
Então, eu defendo o direito de todos, direito igual de todos perante a lei, entende? É o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso está no início da nossa Constituição, no início do capítulo do artigo 5º, que fala de todos os direitos individuais dos brasileiros, né? E quando a gente fala que todos são iguais perante a lei, significa que a gente quer buscar uma igualdade, sim, entre todas as pessoas, a gente quer uma condição de vida boa para todas as pessoas, a gente quer, sim, acabar com a pobreza, a gente quer, entende? Que de homens e mulheres tenham os mesmos acessos à sociedade, só que as maneiras como a esquerda vê disso acontecer é criando cotas, é criando muitas vezes aquilo que a gente chama de políticas afirmativas, que no final das contas eu entendo que elas causam mais disparidade, desigualdade e briga na sociedade do que igualdade. Eu vou dar um exemplo, Paulo Alceu. Você deve lembrar quando teve a votação da OAB aqui em Santa Catarina, que tinham 2 chapas lideradas por mulheres. E aí, quando você começa a criar esse tipo de narrativa, assim, vamos criar primeiro a cota para as mulheres, toda chapa tem que ter um número X de mulher. Aí uma das chapas tinha mais mulheres do que homens. Aí eles começam a criar outros princípios. Não, agora tem que ter uma chapa liderada por uma mulher, que inclusive eu acredito que foi a atual presidente. Ela entrou na justiça contra outra chapa porque tinha mais mulheres, alegando um princípio de que feriria a paridade de gênero. Não, aí tem que ter uma paridade de gênero, aí também não pode ter mais mulher do que homem. Pô, mas essa mulher não se diz feminista, ela não diz defender o direito das mulheres, aí se tem mais mulher do que homem também está errado. Então você começa daí a criar essas contradições, como aconteceu no sistema chileno, onde eles fizeram essas políticas afirmativas, mais mulheres se elegeram, aí no final das contas eles tiveram que tirar mulheres dos bancos, das cadeiras do parlamento chileno, porque tinha mais mulher do que homens. E se a gente defendesse, ao contrário, que todos são iguais perante a lei, sem essa questão de cotas, aí elege mais homem, mais mulher, não interessa, é a vontade da maioria da população, entendeu? E eu achei engraçado, Paulo Seu, porque, veja bem, as 2 mulheres mais votadas de Santa Catarina, historicamente, são mulheres que têm essa narrativa, ou seja, que defendem esses princípios. Você não acha isso engraçado também? Você não acha que isso mostra que as pessoas estão cansadas desse tipo de alegação que divide a sociedade? É como se botasse homem contra mulher, aí negro contra branco, porque daí agora o TSL está criando outro tipo de cota também. Eles estão criando cota para negro, eles estão criando cotas, até tem um projeto de lei para criar cota para transexuais. Então, assim, gente, a gente vai para onde desse jeito? Eu acho que isso... criar uma sociedade totalmente fragmentada. Não, fragmentada e preconceituosa, né? Alimenta muito mais o preconceito, essa divisão, do que a união. Exatamente. Então, assim, a gente tem que melhorar, claro, as oportunidades para as pessoas, né? Fomentar uma educação de base boa para que a pessoa possa ter acesso a se formar, a ter uma profissão, a buscar uma oportunidade melhor de vida. Mas eu acredito que criando essas cotas, muitas vezes, talvez as cotas sociais, que são as cotas econômicas, elas sejam mais benéficas do que cota por razão de raça, sabe? Por razão de gênero. Isso eu acho que isso fere, daí sim, o princípio da igualdade, que é um dos pilares da nossa Constituição. Deputada, a senhora é advogada, a senhora acabou de dar um exemplo citando a OAB, e nós estamos vivendo um momento que eu considero um dos momentos mais delicados da República, que é ressuscitaram a censura. Todo mundo achava que a censura ia voltar pelo coturno, a censura voltou pela toga. E, de repente, eu vejo uma OAB que eu vivi como jornalista, um momento da OAB de defender os direitos fundamentais do cidadão, um momento de uma OAB do lado dos brasileiros, e hoje eu vejo uma OAB silenciosa, uma OAB omissa, ela me lembra o Senado, uma OAB omissa, uma OAB distanciada, e a única que se manifestou até agora foi a OAB do Rio Grande do Sul, contra a censura. A daqui não falou nada, virou clubinho de festa. E a do Brasil também. O que a senhora sente nisso? Muito bem, parabéns, Paulo, por esse teu posicionamento, porque eu tenho visto que a OAB, que sempre teve momentos importantes na história, na defesa da democracia, na defesa das liberdades, está sendo totalmente omissa. Eu acredito que nós estamos vivendo um período muito delicado.
É um período onde temos tanto acesso à informação, tanto acesso à tecnologia, só que as pessoas acham que a forma de você eventualmente combater uma notícia falsa existe desde que o mundo é mundo, né, Paulo Alceu? Você sabe disso, né? Sim. A opinião pública, ela vai, e a melhor forma de você aferir a verdade é tentar ir na fonte primária, é tentar ir descobrir por si mesmo qual que é a verdade, e não calando os outros, calando quem pensa diferente. Então, uma democracia, ela presume você ter a diferença, você ter as múltiplas visões de mundo. É isso que a gente defende. Agora, quando um lado ele está respaldado pela maior casa de justiça do Brasil, que deveria dar o exemplo, a gente vê que o Brasil está indo para um caminho muito perigoso, né? Eu sou contra qualquer tipo de censura, eu sou a favor da livre expressão do pensamento, da liberdade de opinião. Só para você ter uma ideia a que ponto a gente chega nessa reflexão acerca da liberdade de expressão, várias pessoas me perguntaram assim, Caroline, por que você não faz um projeto de lei para proibir o comunismo, né? Para o comunismo ser proibido? Porque tem vários países que proíbem o comunismo. E aí eu pensei o seguinte, tá, mas isso aí fere a liberdade de expressão. Eu cheguei até esse ponto de dizer, eu sou a favor da liberdade de expressão ou não? Então eu não posso proibir a livre circulação de ideias. Porque é assim que começam os abusos. Então, só para você ter uma ideia, às vezes, para você, como às vezes chegam ideias de projeto de lei da própria direita para mim, e eu faço essa filtragem para mostrar o quê? Que somos totalmente democráticos. Então, a livre expressão de ideias, por exemplo, eu tenho um grande amigo em São Paulo que ele é anarcocapitalista, né? E eu sou grande amiga dele e a gente dá risada juntos, a gente brinca, e ele quer a extinção do Estado, ele quer só a livre iniciativa. Então, assim, são ideias que devem ser possibilitadas de você falar, porque senão a gente vai criar um Ministério da Verdade respaldado pelo Estado, que vai começar a calar pessoas, a criar crimes de opinião, a prender pessoas, e depois vai vir, com certeza, o asilo ou mesmo a pena de morte, se você, claro que não é permitido no Brasil, mas se você começa a autorizar esse tipo de abuso simples, que é cerceando uma ideia, você vai acabar no ponto alto, que é prendendo a pessoa e fazendo ela perder a liberdade só porque ela pensa diferente de você. E a gente não pode permitir isso. Então, eu sou uma defensora ferrenha da liberdade de expressão, inclusive, eu te elogiei pelos teus vídeos, inclusive quando você me criticou, porque isso faz parte do ambiente democrático. Pois é, que bom, agora eu estou mais aliviado. Deputada, é o seguinte, eu queria até lhe perguntar, mas nós já estamos fechando esse bloco, olha como passou rápido. Eu vou, com certeza, lamentar no final o programa, que ficou muito curtinho, embora o tempo é igual. Agora, eu vou lhe deixar uma pergunta no ar. O que a senhora espera desse novo Congresso, que foi eleito dia 2 de outubro, com uma forte tendência de centro-direita, o que deu até uma resposta para muitas pessoas, essa vitória da direita para o parlamento. Eu vou fazer um breve intervalo, é rapidinho, já volto com a senhora. A gente para um pouquinho e já volta com a deputada Caroline de Toni, a nossa deputada federal recordista de votos. Esse é o Conexão ND, aqui na Record News, e hoje eu estou recebendo a deputada Caroline de Toni, a nossa deputada federal, reeleita em 2 de outubro, com uma votação histórica. E eu não canso de repetir isso como uma forma de parabenizá-la. Agora, deputada, eu lhe fiz uma pergunta agora, assim que a gente encerrou o primeiro bloco, sobre qual a expectativa da senhora para esse novo Congresso que assume no dia 1º de fevereiro, com tendências fortes de centro-direita. Eu acredito que nós temos uma renovação importante no Congresso Nacional, porque eu vejo, pelo menos circulando em Santa Catarina, e vendo o posicionamento das pessoas, elas têm uma visão. Nós somos o país mais católico, mais evangélico, mais espírita do mundo. Nós temos, então, princípios e valores que eu acredito que são conservadores. E por um grande momento, os conservadores eles estiveram meio afastados do Congresso, da política. Então, agora, elegendo uma bancada, pelo menos de 99 do PL, que são mais à direita, eu espero que essas defesas dessas pautas elas sejam
mais fortes lá dentro. E quando eu falo isso, Paulo, eu acho muito importante ver qual visão que eu tenho de poder legislativo, né? Que eu entrei como advogada e tive uma visão crítica do sistema. A gente tem criticado muito a questão do ativismo judicial, né? Que é aquele protagonismo demasiado do poder judiciário na vida das pessoas, né? Então, o poder judiciário, ele se mete e tenta fazer política pública no lugar do presidente da República, ele se mete no Congresso e tenta legislar no nosso lugar. Quando ele começa a liberar aborto, que é uma coisa que só poderia ser liberada via Congresso Nacional, via lei, por exemplo, né, no caso dos anencéfalos, e vai inovando a legislação sem que o Congresso Nacional participe disso. Só que quando a gente fala de um Supremo Tribunal ativista e a gente critica, eu também quero fazer uma crítica especialmente ao Poder Legislativo. E eu vou trazer aqui dados, Paulo, daquilo que eu vejo que é a maior gravidade do Brasil atualmente, que é a falta de estabilidade legislativa e política que a gente tem. A gente não tem estabilidade política, a gente tem uma insegurança jurídica permanente no Brasil. E eu falo isso com dados do Instituto Brasileiro do Direito Tributário. Você sabia, e os ouvintes aí, os nossos telespectadores, que desde 1988 até setembro de 2020 foi feita uma pesquisa por 32 anos para saber quantos números de normas foram aprovadas no Brasil em 32 anos, desde a Constituição atual, nesse modelo que a gente tem no Brasil? Cerca de 6 milhões e 400 mil normas no Brasil. 4 milhões e 400 mil normas nos municípios, 1 milhão e 900 mil normas nos estados e 170 mil normas no Congresso Nacional. Então, isso é um verdadeiro colapso para qualquer... Nenhum operador do direito consegue conceber um sistema normativo desse. Isso é demasiado ativismo legislativo, é um hospício legislativo, e eu vejo que... E Churchill dizia, se você tem 10 mil leis, você perde todo o respeito pela lei. Ou seja, se nós continuarmos nesse modelo de legislativo da atual Constituição, de que a gente tem que estar, conforme o modismo, aprovando novas leis, a gente nunca vai ter um país estável, seguro, com segurança jurídica, que você saiba que essa lei vai ser hoje, ela vai ser assim pelo máximo tempo possível, conforme os costumes e tradições daquela população. Então, eu sou conservadora nesse princípio também. Eu acho que a gente tem que ter poucas leis e leis eficazes, e também leis penais mais duras, para que a gente respeite a justiça, e assim sucessivamente, para a gente ter estabilidade social, né? Então, eu espero que a gente tenha, e eu vejo muitos colegas meus que presidem comissões, como o CCJ, que querem aprovar o maior número de leis para mostrar efetividade. Eu vejo que a maior parte de um trabalho do legislador não é necessariamente aprovar o maior número de leis, mas representar os valores e princípios daqueles que o elegeram, né? Claro que a senhora não deseja, em hipótese nenhuma, eu acho que muita gente não deseja, o retorno de Lula ao Palácio do Planalto. Mas caso isso, na hipótese, aconteça, a senhora acredita que o parlamento vai ser um parlamento fiscalizador? Eis o nosso principal e maior desafio, Paulo. Eu fico pensando muito sobre isso, porque se o presidente Bolsonaro se reeleger, vai ser muito favorável para ter nós temos uma bancada de número extraordinário, nós vamos poder fazer uma pauta de liberdade econômica ainda maior, vamos poder fazer a reforma administrativa, a reforma tributária, vamos fazer medidas econômicas de mais liberdade econômica, vamos poder tocar as pautas conservadoras, sabe? Endurecer mais as leis penais, acabar com a impunidade. Esse é o nosso sonho. Mas digamos que o cenário não seja favorável e volte o Lula. Qual que é o principal desafio? Que é o teu questionamento, né? Eu acredito, Paulo Alceu, que eu espero que esses deputados que se elegeram agora, eles não... O grande problema é que o Congresso normalmente, nesse atual sistema, são as regras do jogo, tá? Então, essa crítica que eu faço é a crítica ao sistema. Como nenhum presidente governa sozinho, ele precisa da aprovação do Congresso Nacional, e o próprio Supremo também, a baliza dos freios, medidas dos freios e contrapesos. O maior poder da República é o Congresso Nacional, porque ele tem na mão tanto fazer o impeachment de um presidente da Câmara, quanto o impeachment dos ministros do Senado. O maior poder da República é o Congresso Nacional. Só que se o Congresso Nacional, se esses deputados, por exemplo, conservadores, 99 do PL, chegar o Lula lá, e ele começar a querer oferecer vantagens, cargos, emendas, e o pessoal flexibilizar os valores e princípios que acreditam para poder ter essas vantagens, eu acredito que daí não tem jeito. Aí o Lula vai aprovar o que quer, aí acabou a liberdade do Brasil.
Então tudo isso se volta, Paulo Seu, para a questão da integridade pessoal. A pessoa tem que ter princípios e valores que não se venda, que ela não tenha preço. Se as pessoas tiverem princípios e valores que elas acreditam e elas vão até o fim assim, essa bancada conservadora não deixa o Lula governar. E aí eu acredito que o comunismo não se instale no Brasil, que é a nossa preocupação. Então essa tem sido a minha principal preocupação, que é uma questão de índole individual no final das contas. São 69 deputados federais da bancada do PL. Caso Lula chegue ao Planalto, o homem mais forte, de repente, vai se tornar o presidente do PL. Desculpe, Paulo Seu. São 69, são 60, uma das maiores bancadas, a maior bancada federal é do PL, que foi eleita agora. 99 deputados. 99. Então 99, eu falei 69, 99. Pô, a maior bancada. O Lula chega no Planalto. A pessoa mais forte dentro do Legislativo vai ser o presidente do PL. Ah, com certeza. Só que assim, ó, só que está tendo uma movimentação que é a união do União Brasil com o progressista. Eles estão pensando em fazer uma união dos partidos, eu não sei se no modelo de federação ou uma fusão partidária, e eles serão 104 deputados se isso acontecer. Não, mas eu falo no... Deputado, desculpe lhe interromper, eu falo no seguinte, o Valdemar da Costa Neto, ele já esteve do lado do PT. Hoje ele está do lado do Bolsonaro. De repente, ele tem 99 deputados na mão dele e o Lula precisando conversar. Aí essa é a preocupação. Momento de a gente ver se essa renovação que o presidente Valdemar fez, se unindo ao Bolsonaro, ela é de fato uma renovação profunda, ou se for só uma ocasião de momento. O que aconteceu em 2018 com vários parlamentares, né, que entraram na onda e depois... Pois é, Paulo, é bem importante o que você falou, porque isso vem exatamente na reflexão que eu fiz antes, né? Ele já esteve de um lado, ele já esteve de outro, agora eu espero que o presidente do meu partido, ele se mantenha na mesma linha desses 99 deputados, porque para nós vai ser uma grande frustração se isso acontecer, sendo bem realista. Eu espero que isso não aconteça, viu? Eu estou sendo um pouquinho futurista do mal aqui, mas tudo bem. Eu vou voltar lhe perguntando o seguinte. A sua esperança, é claro, a reeleição de Bolsonaro. Há chances reais de ele se manter no Planalto? Olha, eu tenho visto nas últimas semanas movimentos muito importantes de apoio ao presidente Bolsonaro. Eu percorri milhares de quilômetros em Santa Catarina no primeiro turno, e chão de fábrica, sabe? Das pessoas mais simples até todas as classes sociais, eu via muito apoio para o Lula também. E eu me assustei, eu via que não ia ser de primeiro turno, eu tinha essa sensação. E eu confesso que dentro da nossa bolha bolsonarista, o pessoal me criticava quando eu dizia isso. E eu dizia, pessoal, eu tenho percorrido chão de fábrica, eu tenho visto que as pessoas estão insatisfeitas pela questão econômica, não está fácil, vamos trabalhar. E isso aconteceu. Agora, nessas últimas semanas, eu estou bem esperançosa. Eu acredito que essa diferença, que é muito expressiva, com certeza, ela está sendo tirada muito em São Paulo, Minas Gerais, e tem muita questão daqueles que se abstiveram de votar, né? Se nós somarmos os 30 e poucos milhões, mais os do centro, da terceira via, mais os brancos e nulos, dá quase 40 milhões, né, de votos que podem sim converter e mudar. Fizemos ontem, por exemplo, aqui em Chapecó, um movimento das mulheres com Bolsonaro, que foi um mar verde e amarelo muito lindo. Então, a gente vê o engajamento das mulheres. Está uma campanha muito bonita, muito grande de apoio. Eu estou confiante, Paulo Seu, mas eu sou realista, mas eu estou confiante também, né? Não vamos desanimar nesse último momento. Agora, eu lhe pergunto, esse episódio com o ex-deputado Roberto Jefferson pode arranhar a reeleição de Bolsonaro, no seu entender? Olha, eu lamentei muito esse fato. Eu acredito que quando a principal casa de justiça ela começa a ter uma visão mais parcial das coisas, como infelizmente está acontecendo no Brasil, onde a gente vê, por exemplo, claramente o TSE tirando inserções, como o Fábio Faria falou ontem, onde a gente vê uma espécie de tendência mais de proteger um candidato em detrimento de outro,
as pessoas, infelizmente, quando não há uma justiça estatal, elas tentam fazer a justiça pelas próprias mãos. E nesse caso não foi isso, né? Porque foi um abuso, foi um excesso, foi um ato extremo e que nós condenamos essa atitude do Roberto Jefferson. Nunca que ele poderia ter se voltado contra os policiais que estavam ali só cumprindo uma ordem. Por mais injusta que fosse a ordem que eles estavam cumprindo, aqueles policiais não tinham nada a ver com aquilo. Eles estavam cumprindo a sua função de funcionários públicos. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro, aquela rejeição enfática que ele fez às atitudes do Roberto Jefferson, porque a gente acredita que não é a base da força que a gente vai mudar essa atual situação. Eu acredito que ele soube delimitar muitos a atitude do Roberto Jefferson da mentira ao longo do tempo, que é de ser realmente um democrata. Nós estamos tendo uns probleminhas de internet, mas não estão prejudicando tanto. Mas nós estamos nos aproximando do final. Embora tenha tempo ainda, mas eu queria lhe perguntar o seguinte: o que Santa Catarina vai ganhar com Carolina de Tone? Eu vi que agora na urna é Carol, né? Eu diminuí o nome porque o pessoal confundia Carolina. Aí eu reduzi para Carol. Ficou mais tranquilo mesmo. O que nós vamos esperar da Carol lá no Congresso? Então, meus amigos, vocês vão esperar aquilo mais ou menos que a gente já vem trabalhando de forma alinhada, né? A defesa dos valores conservadores, né? Eu sou cristã, então a gente vai ter essa visão na hora de aprovar um projeto de lei ou não, né? Se fere a famílias ou não. Pautas de liberdade econômica, nós achamos que é muito importante a gente lutar por menos Estado, menos tributos, um fardo menor para o cidadão carregar, sabe? Menos burocracia para o cidadão. O cidadão quer uma vida mais fácil, o Estado é aquele que está ali engessando tudo. Então, a gente quer fomentar a livre iniciativa para gerar mais empregos, para gerar mais prosperidade, uma melhor condição de vida para todas as pessoas, apoiar também os programas sociais criados pelo governo para atender as pessoas que mais precisam. Em relação a Santa Catarina especificamente, eu tenho um compromisso muito grande com a questão do agronegócio. Então, a gente vai defender os produtores rurais, porque tanto a indústria também de Santa Catarina, que é muito forte. Nós somos um estado maravilhoso, né? A gente tem que buscar mais justiça fiscal para com Santa Catarina, que nós somos o quinto que mais recolhe tributos e o 23º em recebimento, então a gente tem que buscar mais investimentos em Santa Catarina. Deputada, desculpe, só fazendo um parênteses para a senhora. Quando a senhora falou em Santa Catarina, agronegócio, falou na indústria, eu lembrei da infraestrutura. Isso que eu ia falar agora. E eu lhe interrompi, eu fui mal educado. Mas eu lhe perguntando, será que a nossa representatividade falhou em Brasília? Porque uma das reclamações é que o governo federal não atendeu muito o nosso estado nesse sentido. Ele atendeu, mas pode melhorar muito. Então, o principal, na verdade, assim, o principal problema que a gente ouve dos catarinenses é com relação à infraestrutura. É uma logística melhor, são estradas melhores, é a duplicação, por exemplo, da 282, finalização da 470 com duplicação. Então, assim, a gente merece, é uma questão de justiça para com Santa Catarina, a gente tem melhores condições. Outros modais de logística também. Então, assim, nós vamos lutar lá em Brasília para buscar mais recursos. A questão é que, Paulo, eu tenho que lembrar também que o Ministério da Infraestrutura inteiro, ele tem um orçamento anual de 6 bilhões por ano. 6 bilhões por ano para fazer toda a manutenção e construção de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias é muito pouco. Então, por isso a gente vai ter que fazer concessões. Nós vamos ter que buscar, assim, eu vou dizer para vocês, a gente conseguiu várias coisas, principalmente aqui, eu que sou do Grande Oeste, nós conseguimos levar 47 quilômetros de pavimento de concreto para a 163, que é a pior rodovia federal do Brasil. Nós levamos um viaduto de 10 milhões de reais para São José do Cedro. Estamos viabilizando a privatização do Porto Seco de Dionísio Cerqueira, que é lá na fronteira com a Argentina e a divisa com o Paraná. Uma ponte para o rio Itapiranga, para o rio do Uruguai em Itapiranga. A duplicação da 282, nós tivemos esse compromisso do Tarcísio e ele já está lançando o edital para a gente poder viabilizar, porque é inacreditável que Santa Catarina não tenha uma rodovia federal duplicada de uma ponta a outra. Então, assim, é uma indignação que a gente traz, e eu lutei por isso, mas a gente sente o quê? Como nós temos pouca população no nosso estado em comparação com outros estados e Nordeste e tudo mais, eles acabam puxando na hora do orçamento, os deputados, muito mais verba para eles. Então, a gente vai ter que se unir, e a gente faz isso de uma forma boa lá no Fórum Parlamentar, vamos tentar melhorar, claro, né?
Eu até vou me candidatar para ser presidente do Fórum Parlamentar Catarinense o ano que vem, para a gente focar só na infraestrutura e fazer um trabalho com a FACISC, com a Fiesp, com as entidades do terceiro setor, para a gente poder buscar mais justiça para Santa Catarina nesse aspecto da infraestrutura, com certeza. E esse é o meu comprometimento de campanha e é meu comprometimento como catarinense também, indignada, que roda as estradas semanalmente e vê o drama que é isso. Deputada, frustrado, eu digo para a senhora que acabou o nosso tempo, está encerrando o nosso programa. Eu tinha mais uma infinidade de perguntas, mas eu sei que a gente vai ter oportunidade de se rever, vai ter oportunidade de fazer outros programas e torcendo para que a senhora assuma a presidência do Fórum Parlamentar Catarinense, aonde a gente terá uma ligação mais direta até com assuntos pertinentes ao nosso Estado. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela sua bela votação. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os telespectadores. E agora, pessoal, é defender a nossa liberdade de expressão, defender a democracia e estamos aí, reta final, apoiando o presidente Bolsonaro. Que Deus abençoe o Brasil e a nossa nação. Um grande abraço e vamos em frente. Obrigado, obrigado e obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Sempre com o espírito de informar com liberdade. Um beijo, até terça-feira que vem.